Amém. Ontem eu estava lendo o livro de Isaías, e ao ler um texto, eu já disse várias vezes que durante a minha vida inteira o livro de Isaías é o livro que eu mais amei, da adolescência, juventude, enfim. E o quanto nós precisamos da palavra. Nós podemos dizer que precisamos totalmente, mas a segunda pergunta é o quanto ela é suficiente. Se você disser que depende totalmente da palavra, você tem que acreditar que ela é totalmente suficiente. Porque se ela não é totalmente suficiente, você vai precisar de outras coisas além da palavra de Deus na sua vida. Então essas coisas estão ligadas. E nós precisamos perceber, e é isso que eu vi quando estava olhando para Isaías ontem, 55, é que nós somos seres humanos. E nós seremos seres humanos por toda a eternidade. Em nenhum momento nós vamos deixar de ser um ser humano. Não é? Isso diz muito a respeito da palavra de Deus e como nós nos relacionamos com ela, não só agora, mas por toda a eternidade. Isaías 55 nos lembra principalmente de duas coisas. Primeiro, a oferta de Deus por sua graça. O que Ele faz, o que Ele dá por sua graça. Em segundo lugar, o dom de Deus pela sua palavra. E eu quero olhar para a segunda coisa, o dom de Deus pela sua palavra e não a oferta de Deus por sua graça, já que não teremos como falar sobre as duas coisas hoje. Então, Isaías 55, a partir do verso 8 e 9, é um famoso texto, mas que muitas das vezes, textos muito famosos se tornam tão famosos em si mesmos que se perdem o que eles estão nos ensinando pela sua constante leitura, às vezes ser decorada em nossas mentes. Nós perdemos a árvore por causa da floresta maravilhosa e perdemos os detalhes fundamentais aqui. Então diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora pensem, por que Deus fez essa distinção? Os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Os caminhos de vocês, como vocês acham que as coisas deviam ir e entendem as coisas, não são os meus caminhos. Porque Ele está dizendo: olha, você não entende os meus pensamentos. Você não entende que meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, que meus pensamentos são mais elevados do que o pensamento de vocês, da mesma forma que a estrela brilhante no céu é mais distante do que vocês, está tão distante. Então, assim, o meu pensamento está tão distante do pensamento de vocês quanto uma estrela. Nós sabemos a distância disso. Nós sabemos que há estrelas, galáxias que estão a milhões de anos-luz. Nós sabemos que as mais próximas estão a milhares de anos-luz da Terra. E nós sabemos que a velocidade da luz é a velocidade maior no universo físico que nós conhecemos. Então pensem que metáfora Deus quis usar quando quis mostrar o quão longe o nosso pensamento está do pensamento dele, ou a nossa mente da mente dele. Não é? Se ele falasse: o meu pensamento é mais alto do que vocês, é como a nuvem está no céu, já seria muito alto. Mas ele está falando sobre algo totalmente inacessível, uma estrela, os céus, não é? As distâncias inimagináveis do universo. A gente fala em milhões de anos-luz e sequer nós podemos processar realmente essas distâncias em nossas mentes. Ele está dizendo: é assim que a minha mente é mais elevada que a de vocês, é assim que o meu pensamento da mesma forma que a estrela cintilante, mais distante, que você pode ver e é inalcançável para você. Então, assim são os meus pensamentos. Você pode amanhã resolver em alguma das estrelas dentro da Via Láctea ou fora dela.
É uma distância que você pode cobrir, que a sua melhor tecnologia pode cobrir. Não. Assim é a distância entre o meu pensamento e o pensamento de vocês. Agora, por que ele está dizendo isso? Por que o profeta está dizendo isso? Por que ele traz isso para nós? Porque Deus quer que seu povo saiba como desesperadamente ele precisa da revelação de Deus. Se o pensamento de Deus é tão distante do meu assim, então quão desesperadamente eu preciso da revelação de Deus. Quão desesperadamente nós, o povo de Deus, precisamos da palavra de Deus. Para a gente entender isso, temos que realmente voltar ao início de tudo. Assim, para meditar sobre isso. Quando Deus criou o homem como seres humanos adultos, esses seres humanos foram criados perfeitos. Eles foram colocados num lugar perfeito e não havia nada que limitasse, como hoje, parte da capacidade intelectual que Deus colocou no homem. Nem fisicamente, nem limites que o pecado trouxe. Então ele criou os seres humanos, homens, como seres adultos, e ele não os criou com a capacidade de descobrir as raízes da vida por conta própria. Por melhor que o ser humano fosse no Jardim do Éden, sem pecado, por melhor que Adão fosse, e nós nos assustaríamos se víssemos Adão como ele foi, em relação à ruína que o ser humano é. Então a mente de Adão, a capacidade intelectual de Adão, o mundo perfeito à sua volta, a Bíblia diz, ainda assim, ele não criou Adão com a capacidade de descobrir as raízes da vida por conta própria. Ele os criou totalmente dependentes da revelação de Deus. Adão dependia da revelação de Deus tanto quanto nós. Ele não podia, em seu estado perfeito, no mundo perfeito, começar a filosofar com a sua grande mente e compreender as coisas de Deus. Porque tão distante quanto está uma galáxia a bilhões de anos-luz da Terra, assim está o pensamento de Deus do pensamento de Adão antes dele pecar. O pensamento de Deus do pensamento do arcanjo Miguel, não é? Que é o ser criado mais elevado que nós conhecemos, já que até um hino famoso que dizem arcanjos vos postrai, e eu amo esse hino, mas vamos combinar, o hino é estranho, porque não existe arcanjos. Arcanjo é o primeiro, é o maior, e não pode ter dois maiores. Você não pode ter dois arqui-inimigos, não é? Porque senão um deles tem que ser maior que o outro, senão os dois não poderiam ter o nome de arqui, mas o ser mais elevado que Deus criou, o pensamento dele está distante do pensamento de Deus, tanto quanto as estrelas estão distantes de nós. Então, ele criou totalmente dependente da revelação de Deus, e Deus deu a eles habilidades comunicativas e habilidades conceituais e habilidades essas racionais, e para que eles pudessem o quê? Processar sua revelação e aplicá-la a toda a sua experiência cotidiana. Adão tinha toda uma experiência perfeita com a natureza, com o mundo, com a comunhão perfeita com Deus. Mas pense, a primeira coisa que Deus fez quando cria Adão e Eva é que Deus falou com eles. Você vê as implicações disso? Você vê as implicações de Deus falar com Adão e Eva? É um momento incrível quando Deus falou com eles. É um momento mais incrível do que quando Deus criou e colocou eles no jardim do Éden. Porque embora sejam pessoas perfeitas, que viviam num relacionamento perfeito com Deus, no mundo perfeito criado por Deus, eles não são capazes de descobrir o sentido da vida pensando. Adão e Eva não eram capazes de descobrir que tudo foi feito para Cristo, por causa de Cristo e para a glória de Cristo, se Deus não fala para eles isso. Não é que o homem hoje, com a sua mente, não consegue descobrir
as razões da vida, os propósitos da existência, os decretos de Deus. Não é porque ele se tornou um homem pecador. O homem nunca poderia compreender isso. Adão, sendo perfeito em mente, coração, comunhão com Deus, ainda assim não tinha como depender das suas faculdades mentais, intelectuais, espirituais, para simplesmente intuir Deus, para simplesmente descobrir como Deus é, para descobrir o que Deus pensa, para descobrir o propósito de Deus. Eles não são capazes de descobrir o sentido da vida. Se tu perguntasse a Adão, qual é o sentido da vida? Ele está no mundo perfeito, ele está sem pecado, mas ele ia dizer, Deus terá que me dizer, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido do jardim do Éden? Por que o mundo foi criado? Por que o paraíso foi criado? Por que eu fui criado? Por que eu fui criado esse ser perfeito? Por que eu fui criado sem pecado? Por quê? Ele está tão no escuro quanto nós. Eles não irão, por mais perfeitos que sejam. Adão podia começar a fazer pesquisas. Imagine o grande pesquisador que Adão seria, se ele não tem nenhum pecado limitando ele, se a mente dele é clara. Imagine como ele começaria a fazer descobertas científicas, como ele ia começar a descobrir a matemática, a física. Imagina o avanço da mente de Adão, já que ela está totalmente sem os limites da morte, da fadiga, do esgotamento, do embotamento. Então imagine as capacidades intelectuais dele para desvendar o mistério da botânica, da biologia, da física. Incríveis capacidades, mas eles não irão, por mais perfeitos que sejam, por suas pesquisas, conversando entre. Imagina os diálogos de Adão e Eva sobre qualquer coisa. Um não falaria sobre matemática e começaria a pensar em física, e o outro ficaria, eu sou horrível nisso, sou péssimo, é imperfeição total na compreensão. Não, eles compreenderiam tudo, sabe? Mas eles não poderiam compreender, por mais perfeito que fossem, por suas pesquisas, as longas conversas de duas pessoas sem pecado e suas experiências. Se Adão contasse a experiência que ele teve e a experiência que Eva teve, sobre saber todas as coisas, as principais coisas da vida que eles precisavam saber, eles nunca saberiam, pensando, raciocinando, filosofando. Eles nunca saberiam as grandes verdades sobre a alma, sobre o propósito dela, nunca saberiam. Então, há mistério no cosmos saindo da mente de Deus que lhe dão identidade, senso de significado, senso de propósito. Adão, Eva só podiam ter identidade, senso de propósito, senso de significado, se Deus revelasse a eles. Porque essas coisas vêm só por meio da revelação. Nós nunca descobriremos por pesquisa, processo de pensamento, intuição, insights. Nós nunca descobriremos por experiência, percepção. Assim podemos dizer que nossa necessidade básica da revelação de Deus não é resultado do pecado. Nossa necessidade de que Deus se revelasse em Cristo a nós, e é assim que ele estava se revelando a Adão no Éden, já que Jesus sempre foi a imagem do Pai e a revelação do Pai. O que Jesus diz, ninguém jamais viu o Pai senão o Filho, e a quem o Filho revela, é verdade no jardim do Éden. Quando você vê Deus passeava com Adão na virada do dia, então quem está revelando Deus, o Pai, é o Deus, o Filho. Assim podemos dizer que nossa necessidade básica de revelação de Deus não é o resultado do pecado, é o resultado de nós sermos seres humanos,
de nós sermos criaturas. Nós não dependemos desesperadamente da revelação de Deus, como estamos olhando para ela agora na Bíblia, porque nós pecamos, mas porque você é um ser humano, porque eu sou um ser humano. E os anjos, como eu mencionei, porque são criaturas. Porque eu sou um homem, sou dependente de Deus. Eu sou dependente de seus pensamentos. Eu preciso dos pensamentos de Deus desesperadamente. E Adão, em seu estado perfeito, precisava dos pensamentos de Deus desesperadamente. Pensamentos que são mantidos num único lugar. Onde estão os pensamentos de Deus? Todos os pensamentos de Deus estão na mente de Deus. Então, como é que eu posso saber, conhecer os pensamentos de Deus? Me esforçando, pesquisando, intuindo. Você vê Adão, perfeito, ou o arcanjo Miguel, não podem conhecer Deus assim. Eles só podem conhecer, no seu estado perfeito, os pensamentos de Deus, se Deus revelar os seus pensamentos. É verdade para sempre, e sempre foi verdade que os meus os pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. E assim como o céu, o universo, está além de vocês, assim estão os meus pensamentos. Deus é soberano, Deus que é criador, Deus que é a definição de tudo que é verdadeiramente sábio, bom, verdadeiro, amoroso, Ele que dirá a verdade para mim, ou eu não sei a verdade. Jesus era a revelação do Pai para Adão, e é a revelação do Pai para todos os anjos, e é a revelação do Pai para tudo que foi criado. Ou você não conhece o Pai. Então Ele dirá a verdade para mim, e a verdade me ajudará a entender quem eu sou, o que minha vida é, qual é o significado, o que é o casamento, o que é minha alma, do que ela precisa, para o que ela foi feita, o que a satisfaz, o que a dá paz, o que dá alegria a ela, o que faz ela ser plena, o que ela é. O que é a vida? Sobre quem é a vida? Mas não só sobre quem é a vida, mas sobre quem é a minha vida. O que eu devo fazer com a minha vida, que Ele me deu por graça soberana, já que a vida é dada por graça, a graça é que sempre está se manifestando. Assim, no jardim do Éden, antes do homem pecar, a relação de Deus com o homem era uma relação de graça. Nós, às vezes, pensamos a relação de graça com o pecado, mas a revelação de Deus, a relação de Deus com o que Ele criou, sempre foi uma relação de graça. Porque a misericórdia exige, eu diria, a miséria. A misericórdia é a miséria mitigada, é a manifestação da bondade diante da miséria, que é uma expressão da graça, já que os miseráveis são, na verdade, rebeldes, criminosos, e não pessoas adoecidas. Mas a graça não, por quê? Porque a graça é algo imerecido, e o homem antes de pecar, e os anjos que nunca pecaram, existem tão somente por causa da graça de Deus. Porque como é que você poderia merecer ser criado? Como é que antes de existir, o homem poderia merecer existir? Ou um anjo perfeito que jamais pecou, como ele poderia merecer existir? Portanto, a relação de Deus com o que Ele cria sempre é uma relação de graça. Ele não tem necessidade daquilo, e aquilo não pode dar nada a Ele, e nem pode merecer existir. A misericórdia não, a misericórdia está ligada à miséria, não é? Que o pecado trouxe. Então essa necessidade fundamental, como vimos, não é produto do meu pecado. A necessidade de uma revelação bíblica, de uma revelação da mente de Deus, como a Bíblia não é
por causa do pecado. É porque o homem perfeito, no estado perfeito, no mundo perfeito, com sua mente perfeita, com a sua relação perfeita com o outro ser humano perfeito, não podia intuir Deus, não podia conhecer os pensamentos de Deus, não podia saber qual era o significado da vida, a razão da vida, porque a vida foi criada, para quem ela foi criada. O pecado nos fez querer simplesmente negar a nossa humanidade. O que acontece é que essa necessidade da revelação de Deus revelar a mim o seu pensamento, está ligado à minha humanidade e não à minha pecaminosidade. A pecaminosidade piorou porque nos faz querer negar a nossa humanidade. O pecado não faz você mais humano. A imperfeição não faz você mais humano, ela faz o contrário, não é? Ela faz você querer negar a sua. Por que alguém acha que pode saber o que Deus pensa assim, sentindo no sentir? Eu sinto que Deus quer isso, eu sinto que Deus quer aquilo. Por causa do pecado. Essa pessoa está negando a sua humanidade. Nós não sentimos o que está na mente de Deus. Nem Adão podia fazer isso, nem o anjo. Deus precisava falar, Deus precisava revelar. E você tem abraçado então a sua humanidade. Se Adão foi criado, colocado no Éden, para abraçar a sua humanidade e dizer: eu dependo totalmente da tua revelação, Deus. Se tu não falares, eu não saberei. Minhas pesquisas podem descobrir muito sobre botânica, física, biologia, mas não pode me dar nada dos seus pensamentos. Não pode me dar razão de viver, para que minha alma foi feita, o que a satisfaz, por quem, para que e para a glória de que ela foi feita. Então você tem abraçado a sua humanidade, ou o veneno que continua correndo na sua veia, é aquele veneno da serpente que diz: vocês serão como deuses, vocês serão mais do que humanos. E foi quando o homem achou que ele era mais do que humano, é que ele achou que dependia não da palavra de Deus, que ele podia seguir sua intuição, seu pensamento, seu desejo. Foi assim que nós sabemos que o mundo caiu. Mas você vê, não é porque depois da queda o homem ficou necessitando da palavra e da revelação de Deus. Ele precisa disso porque ele simplesmente é humano. Daqui a 1 milhão de anos nós ainda vamos ser seres humanos e vamos estar dependentes da revelação de Deus, sempre. Nem no céu nós vamos simplesmente ter capacidades que nos façam intuir, conhecer a mente de Deus, a não ser que Deus continue sempre e para sempre nos revelando, se revelando em seu Filho. Então, por necessidade da natureza, da tua humanidade, você precisa da palavra de Deus, para você entender como essa necessidade é mais profunda, para que você não pense que é por causa do pecado simplesmente. Você precisa que Ele expresse seus pensamentos a você, para que você possa entender a vida. Você não tem como entender a vida se Deus não te disser o que é a vida, porque Ele a criou, para que Ele criou. E aquele que você não entenderia de qualquer outra forma, pode ser entendido se Ele se revela. Então cada um de nós é chamado para abraçar a nossa humanidade que vai ser sempre verdadeira para nós na eternidade, como é aqui. É abraçar desesperadamente todos os dias a palavra de Deus. Todo dia, quando eu abro a palavra de Deus na minha casa, uma das coisas que eu estou fazendo em primeiro lugar é abraçar a minha humanidade. Eu estou dizendo: a não ser que tu fale comigo, Deus, eu não tenho como conhecer a sua mente. Eu não tenho como conhecer a sua mente por sonho, por mais incrível que seja o sonho. Imagina se alguém dissesse para mim assim: eu tive um sonho incrível com você ontem. Ah, é? Que bom. Foi um sonho tão nítido. Foi maravilhoso. Nesse sonho você adorava a música sertaneja. Foi um péssimo sonho. Não tem nada a ver comigo. Você pode ter achado que tu teve uma revelação a meu respeito com esse teu sonho aí, mas esse sonho não podia estar mais errado do que ele está. Porque você não tem como conhecer Josemar sonhando, achando, pensando, filosofando. Mesmo eu, sendo um ser humano limitado, você só pode conhecer o que está na minha mente se eu disser, se eu revelar.
E se eu não revelar algumas coisas, você pode viver na mesma casa que eu durante anos e nunca conhecer as partes que eu simplesmente não revelei. Então isso é abraçar a nossa humanidade. Sem isso, você só está acreditando mais na mentira da serpente, que diz que nós seríamos mais do que humano, seríamos deuses. Agora há uma segunda coisa: a nossa necessidade da palavra de Deus e a separação entre a maneira como nós pensamos e Deus pensa. Quando ele está falando aqui em Isaías, meus pensamentos são mais altos, não é apenas produto da nossa humanidade, agora se tornou muito maior por causa da nossa pecaminosidade. Adão tinha uma mente que não podia conhecer Deus, mas a mente dele não era inimizade contra Deus. Deus precisava se revelar a ele. Ele não podia intuir, sonhar, filosofar, ou estudando árvores, química, física, conhecer a mente de Deus. Porque ele foi feito, quem Deus é, como Deus é, por que Deus fez todas as coisas, como minha alma é, para que ela foi feita, o que a satisfaz, o que é o seu deleite. Agora, isso se tornou pior ainda, porque agora há o pecado envolvido. Agora a mente do homem natural não só se tornou aquilo que ela sempre foi, algo totalmente dependente da revelação de Deus, como ela naturalmente se torna inimiga disso. O pecado faz de todos nós, de muitas maneiras, pessoas tolas. Nós começamos a ler um salmo hoje, aquilo não dá um grito para nós de que muitas vezes tudo que você faz é tolice. Ele diz assim: confiem no Senhor e não temam, porque o seu amor dura para sempre. Se amanhã você estiver com medo, você é um tolo. É óbvio que você não está agindo de acordo com a verdade que o amor de Deus dura para sempre, porque senão você não está assim. Você só está com medo porque funcionalmente você não pode dizer, como o salmista no Salmo 118, o amor de Deus dura para sempre, está tudo bem. O pecado distorce o pensamento, o modo como pensamos. O pecado distorce os nossos desejos. O pecado distorce aquilo que nós confiamos. O Salmo diz: não confie no homem, não ponha essa confiança na humanidade. A humanidade vai melhorar o mundo. A gente acredita nisso, não é? A humanidade vai fazer uma sociedade melhor. Nós vamos descobrir coisas que vai fazer o ser humano ser melhor. A gente diz: não confie nisso. O ser humano não fará desse mundo um lugar melhor. Não há salvação para o homem no homem. Não acredite que um ser humano pode descrever como a alma é, como a alma funciona, para que a alma serve. O ser humano nunca vai descobrir os meios em que uma alma tem paz, gozo, alegria e descanso. O pecado distorce nossos desejos. Agora nós olhamos para o mundo de forma incrivelmente centrada em nós mesmos. Por isso precisamos que Deus interrompa nosso fluxo de pensamento, e Deus só interrompe nosso fluxo de pensamento com a sua palavra. Agora a gente vê tudo como se fosse a respeito de nós. Quando Adão não via, porque Adão não era egocêntrico, porque não havia o pecado, quando Adão não achava que o mundo era a respeito dele, ainda assim ele não tinha que saber, ele não sabia, se Deus não revelasse, para o que e sobre o que o mundo era. Mas agora o pecado nos distorceu, e a gente, além de naturalmente não saber para o que o mundo é e o propósito do mundo e da minha alma, a não ser que Deus revelasse a Adão, agora, além de não saber, a não ser que Deus revele, há um problema que Adão não tinha. Eu acho que o mundo é a meu respeito, acho que sexo é a meu respeito, acho que o dinheiro que eu ganho é a meu respeito, acho que a minha vida é a meu respeito, acho que o meu casamento é a meu respeito, acho que minha carreira é a meu respeito, eu acho que a vida é a meu respeito. Então você vê, nós precisamos que Deus interrompa nosso fluxo de pensamento assim, e Ele faz isso somente com a sua palavra, e Ele interrompe e nos ajude a ver com precisão e entendermos as coisas que não entenderíamos de qualquer outra forma. Nas coisas mais comuns da vida, você precisa desesperadamente disso. Se você não tiver a revelação de Deus adequada, porque você deve beber e pode beber um copo d'água e comer um pedaço de pão, comer um pedaço de pão, beber um copo d'água será pecado. Eu estou casado com Cláudia há 29 anos, e nós sabemos
eu e Cláudia, que nós não poderíamos viver essa relação de uma maneira que Deus fosse glorificado sem a verdade salvadora de tudo que a palavra de Deus é. Eu não teria como saber sobre o que é o casamento, porque ele existe, porque ele foi criado, como deve ser vivido, para que ele deve apontar. É óbvio que Adão não teria como saber isso se Deus não revela a ele. Mas agora é óbvio que naturalmente, por causa do pecado, além de eu não poder saber para que o casamento é, a não ser que Deus revelasse para mim em sua palavra, eu ainda naturalmente nasci no mundo com um coração que naturalmente eu acho que o casamento é sobre mim, sobre minha alegria, felicidade. Acho que o casamento é minha paz, o casamento devia ser meu pão, devia ser minha água, devia ser minha videira, devia ser meu descanso. Eu naturalmente olho para o casamento e meio que ouço o casamento dizendo: vinde a mim, se você está cansado, e eu, o casamento, te aliviarei, te darei descanso, te darei paz, te darei alegria, te darei realização. E quando o casamento começar a falhar e me dar essas coisas, eu vou começar a pensar: o que está acontecendo com o meu casamento? Por que ele não está trazendo paz para mim? Satisfação, gozo, alegria indizível. Sem a verdade salvadora de tudo que é a palavra de Deus, nós, nesses 29 anos, não poderíamos entender o que é o casamento. Não teríamos sequer uma verdadeira pista do que é o casamento, o propósito do casamento e como viver o casamento. Nós acharíamos que o casamento seria isso que eu falei: nosso pão, nossa videira, nossa vida, nossa identidade, nossa felicidade, nossa paz, nosso salvador, nossa fonte. Não saberíamos como amar realmente um ao outro como cônjuge. Não teríamos parâmetros, não saberíamos lidar com tantas dificuldades da vida que nós vivemos neste mundo caído, no qual nós vivemos o casamento. Não saberíamos o que é a verdadeira bondade nesse relacionamento. Não saberíamos como falar um com o outro, porque cada um de nós individualmente acharia que o casamento é sobre nós mesmos. Ou como lidar um com o outro sem sabermos que estamos casados com um pecador, que precisa desesperadamente de um Salvador, para ser para ele todas aquelas coisas que absolutamente um cônjuge não pode ser: paz, alegria, gozo, salvação. Porque agora nós sabemos, como lemos no Salmo 118, verso 8, que nós não devemos confiar no homem. Você vê, não é que um homem não deve confiar na sua esposa, que ela é fiel. O que Deus está dizendo é o seguinte: se você confiar na sua esposa para ela ser sua paz, então você não está confiando em Deus para isso. Você vai descobrir que você não tem uma fonte de paz de verdade. Como pecadores aliançados, não saberíamos quão importante é o perdão. Mas como Deus disse que o casamento é uma aliança, nós descobrimos nesses 29 anos como o perdão é tudo no nosso relacionamento. Porque o nosso relacionamento é muito mais do que sobre nós. E nós não saberíamos como exercer o perdão, porque a aliança não é simplesmente, a aliança é um profundo sentimento e um profundo compromisso. Tem as duas coisas. E é o profundo comprometimento que protege os sentimentos e não o oposto. Tudo isso então seria fatal para esses 29 anos de casamento. Nós não teríamos sabido de forma nenhuma o que é o casamento se Deus não tivesse falado para nós, porque Ele criou o casamento e como o casamento deve ser vivido. Então, quando nós celebramos 29 anos de casados, e então se celebramos, estamos indo para 30 e esperamos chegar lá, nós não estamos celebrando a nossa capacidade amorosa, nossa capacidade incrível de entender o casamento, de saber levar o casamento. Quando nós celebrarmos nossos 30 anos de casados, ou celebramos os 29, nós sequer estamos celebrando o nosso amor, a nossa paixão, como se ela realmente tivesse
forjado o nosso casamento. Nós celebramos a maravilhosa sabedoria da palavra de Deus, que nos ensinou em tudo como viver essa relação, como viver com o outro em amor, como Ele determinou que é este amor e com o modelo que Ele deu de amor. Como eu estou vivendo com o outro pecador, que sempre será pecador enquanto estivermos neste mundo, e como o perdão da aliança terá que estar lá diariamente, coisa que de forma alguma nós podemos descobrir olhando para os nossos corações românticos. E nós já temos nesses 30 anos, então, 2 filhos crescidos já, e é totalmente assustador quando a gente vê um bebê totalmente dependente de você nas suas mãos. Poucas coisas são mais assustadoras para um ser humano. Você não pode simplesmente... Mário Prata, um escritor, né, também escreve textos engraçados, mas ele é um bom escritor em todas as áreas. Ele disse que certa vez estava contando para o filho dele, para a filha dele, que ele estava deitado com ela assim, ela no colo dele, e estava com muito mosquito, e ele espantava os mosquitos, e os mosquitos pousavam nele. Aí ele disse que quando o mosquito pousava nele, ele não espantava o mosquito, porque aí o mosquito picava ele e ficava satisfeito, então ele sabia que não ia picar ela. Aí ele disse que ela falou assim: pai, tu é tão bobo. Mas nada é mais totalmente assustador do que ter um pequeno ser humano nas suas mãos e saber que ele é sua responsabilidade. Você não pode sair correndo e dizer: olha, está muito complicado, não quero continuar não, eu vou devolver. Você sabe que você vai ter que ir em frente. Apesar de hoje muitas pessoas fazerem isso com seus pais, só estão agindo de forma contrária ao que Deus disse. Não pode dar certo, não é? Não pode dar certo. Então nós percebemos que aquele é um ser humano real, um ser humano vivo, colocado sob a minha responsabilidade. Por exemplo, quando Mateus foi colocado sobre a minha responsabilidade, eu tinha 23 anos de idade. Então isso faz os teus joelhos fraquejarem, mas a gente foi protegido por quê? Porque eu fui protegido se eu só tinha 23 anos e tenho agora um ser humano sobre a minha responsabilidade. Eu tentei entender o que era ser pai, compreender o que era ser pai, mentalizar o que era ser pai, filosofar sobre o que era ser pai. Nós fomos protegidos, instruídos e dirigidos pela palavra de Deus, que nos disse o que significa criar um filho, para que eu devia criar um filho, como fazê-lo, como criá-lo para a glória de Deus, como colocar diante dele continuamente a razão pela qual ele existe, como criá-lo ou criá-los nos caminhos do Senhor. Nós não saberíamos. Nós não poderíamos olhar para simplesmente nosso amor: isso aqui é fruto do nosso relacionamento, é carne da minha carne. Mas nós não saberíamos que ele devia existir para a glória de Deus, ser criado como um ser humano caído, que precisa de disciplina, de conhecimento da verdade, como a Bíblia diz, colocar a verdade como testeira na entrada, na saída, de noite, de dia, na hora de comer, na hora de dormir. Não teríamos capacidade de discernir o certo e errado a cada passo. O que seria sábio para criar meu filho? De quem vai depender? Do que a psicologia diz? Mas qual? De qual teoria das 40, 50, 60 teorias psicológicas sobre o ser humano? Qual eu escolher? Eu escolhi aquela que diz que a vara acaba com a criança, que eu devia estimular a autoestima dela, porque o ser humano nasceu sem uma autoestima? Eu li outro livro, que diz que meu filho nasceu amante de si mesmo, egoísta, sem necessidade de ninguém se ensiná-lo a mentir, a viver para ele mesmo. Eu só pude criar meu filho porque eu tinha um livro, porque Deus me disse como um ser humano é agora, como você pode criá-lo para a razão para a qual ele existe: Cristo. Então começa a saber o que seria sábio, o que seria tolo, o que seria bom, o que seria mal. Nós não saberíamos.
Eu podia tentar entender qual é a melhor forma e por que meu filho existe, é a melhor forma de criá-lo. Ou eu podia ler um livro que outro ser humano pensou qual é a melhor forma. Mas todos nós estaríamos errados. Se Deus, na sua bondade infinita e graça soberana, não tivesse me dirigido pela sua palavra, eu não saberia nada sobre para que o meu filho existe. Se ele tivesse revelado através dos porta-vozes no passado, e como esses vários autores foram usados, o livro compilado e protegido por todos esses séculos, e miraculosamente, então, um dia entregue nas minhas mãos, então eu não poderia criar um filho, porque eu não saberia por que um filho existe, para que ele existe, por quem ele existe. Então você realmente ama esse livro? Você acha que só precisa da revelação de Deus porque o homem caiu? Ou você já abraçou a sua humanidade, que é totalmente dependente da revelação de Deus? Você diariamente, em todas as partes da vida, lar, trabalho, escola, você pode dizer, no dia de hoje, o que eu seria sem esse livro? Não saberia como trabalhar, não saberia como viver a vida do lar, não saberia ser um marido, não saberia ser uma esposa, não saberia criar os meus filhos. Ou você depende de outras fontes? Para ser um bom marido, o que você está lendo? Algum tipo de romance? Está vendo um filme de Hollywood? Você já viu o casamento deles? Dos atores de Hollywood? Dos escritores dos scripts? Ou filhos? Você já viu a quantidade de filhos de estrelas de Hollywood que se matam? Que são infelizes? Que odeiam seus pais? Você vai encontrar descanso para a sua alma com um homem que diz que é especialista em alma, mas que tem todos os mesmos problemas que todo ser humano tem na alma? Desespero, tédio, falta de paz. É isso? Você pode dizer que depende desse livro realmente? Para seu lar, trabalho, escola. Você é capaz de dizer nessa manhã, onde eu estaria se não fosse esse livro? Ou você tem dependido pouco dele porque você não abraça a sua humanidade? Há um salmo maravilhoso que diz, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, nós teríamos sido destruídos. Você pode dizer isso da Bíblia? Se não fora o Senhor, meu casamento, nunca teria entendido. Se não fora a Bíblia, a revelação de Deus, a criação dos meus filhos, eu teria criado ele como todo mundo está criando os seus filhos. A autoestima seria a base com a qual eu acho que ele ia crescer saudável. Se não fora a Bíblia, eu não saberia como estudar na universidade, como eu estudo, como trabalhar, como eu trabalho. Onde estaria eu sem o livro? Alguém que diz assim, onde estaria eu não fosse o Senhor? Mas você é capaz de dizer, onde estaria eu se não fosse a palavra de Deus? Como eu seria, quem eu sou, quem eu devia ser? Então você celebra todo dia a palavra de Deus. Você acorda de manhã e pensa, graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus por esse livro. Não saberia nada a respeito de nada se não fosse Ele. Todas as escolhas boas que eu fiz na minha vida foram centralizadas nesse livro. Eu não dependi, olhando para o passado, de nenhuma boa escolha que eu possa atribuir a algum outro livro que eu li. Deus falou os seus pensamentos para mim. E eu amo tanto por isso. Porque se Deus me colocasse no jardim do Éden, no mundo perfeito, com a mente perfeita, como Adão, mas se Deus não falasse, Adão ia ser tão ignorante sobre Deus quanto nós somos. Ele podia não ter uma mente inimiga de Deus, mas ele não conheceria nada sobre Deus. A não ser aquelas ideias vagas. Como sabe, ele deve ser, já que criou um mundo bonito como esse, complexo como esse, mas quem é ele? O que ele quer? O que ele quer com isso que ele criou? O que ele quer comigo? Então, ao amar a Bíblia, eu não estou amando um livro. Quando eu amo a Bíblia, eu amo a mente de Deus. E se eu não amo a Bíblia, eu não amo a mente de Deus. E se eu não amo a mente de Deus, eu não amo Deus, porque
aquilo que uma pessoa é aquilo que sua mente é. É tão fácil pegar esse livro e deixar ele relegado a uma dimensão religiosa da vida. Não, isso aqui diz respeito à minha espiritualidade. É fácil, é o que as pessoas mais fazem. É tão fácil imaginar. Agora, para entender a alma, os problemas da alma, da minha alma, da alma do meu filho, como criar, do meu casamento, eu preciso de muitas outras informações. Agora, como orar, como cantar, essas coisas eu preciso da Bíblia. Mas as outras coisas da vida, eu preciso das outras coisas, não preciso da Bíblia. E colocar a Bíblia na dimensão da espiritualidade, e não na dimensão da vida, como se você pudesse realmente viver qualquer aspecto da vida que Deus criou sem Deus, e relegar a Deus à sua vida religiosa. É fácil imaginarmos que sabemos mais do que sabemos. Não, eu dependo de Deus para salvar, me levar para o céu, mas sobre um monte de coisas da vida, eu preciso mais do que de Deus, mais do que da palavra de Deus. Isso é porque você não abraçou a sua humanidade. Você está vivendo como se fosse Deus. E é porque você não abraçou a sua humanidade que você confia na sua mente. Adão não podia confiar na sua mente. Adão não podia confiar nos seus sentimentos. Adão não podia confiar, sendo perfeito, nos seus insights. Ele tinha que confiar na palavra de Deus. Ou tudo que Adão fizesse com a sua mente perfeita, no ambiente perfeito, convivendo com a pessoa perfeita, traria o inferno para o mundo. E no momento que ele confiou na sua mente, ele trouxe. É tão difícil, é tão fácil relegar esse livro, então, aos sistemas teológicos. Você acha ele importante para discutir predestinação, eleição, expiação? E eu amo essas verdades, porque elas estão falando sobre tudo que Deus é. Mas é fácil não aplicar esse livro à vida e achar que existe alguma outra autoridade no mundo sobre qualquer área da vida. Não, essas novas ideias da pedagogia são muito mais altas do que como a Bíblia diz que uma criança deve ser educada. Muito mais alta, muito mais importantes, muito mais sábias. Você relegou a Bíblia a um canto religioso. É fácil não aplicar esse livro a toda a vida, a cada parte da vida, deixando óbvio que nunca você abraçou a sua humanidade, nem a humanidade das outras pessoas. Você acha que realmente um ser humano caído, um ser humano escravo do pecado e com uma mente inimiga de Deus, pode ser revelação da verdade para você, além da Bíblia. A humanidade tem uma visão distorcida e corrompida de si mesmo. Como ele pode entender a sua alma? A Bíblia diz, quem conhece o seu próprio coração? Ele é desesperadamente mau e corrupto, ele mente para nós o tempo todo. Aí um ser humano, que não é guiado pela mente de Deus, com o coração desesperadamente corrupto, resolve descrever para a gente como a alma humana é. E nós acreditamos. Nós falamos, bons insights sobre a alma. Isso aí descreve como a alma funciona. Isso aí é uma psicologia poderosa. A Bíblia não é. Mas esse homem desesperadamente mau e corrupto, o salmista diz, quem conhece o seu próprio coração? Quem pode discernir seus pensamentos? O ser humano é um enigma para si mesmo. Como ele mesmo percebe que ele vive num padrão totalmente aquém dos seus próprios valores. Não consegue. Agora, como esse homem pode ser um agente de revelação da alma? Ele não conhece sua alma, ele está na escuridão. Eu não posso viver sem esse livro, queridos. Eu não sei se alguém aqui pode. Mas se nós estamos em Cristo, não podemos viver sem esse livro. O solo escritura é uma coisa muito maior do que as pessoas têm entendido. Porque só esse livro abre para mim o que eu nunca poderia saber e o que eu devo saber. Nunca consideraria corretamente, nunca amaria a verdade se não fosse esse livro, nunca amaria Deus, nunca teria sequer um vislumbre de que tudo é sobre Deus, tudo é sobre Cristo. Por que não? Porque
Isso está na mente de Deus, quando fez todas as coisas, e os pensamentos dele estão mais altos que os meus pensamentos, assim como a galáxia que está a 15 bilhões de anos-luz está distante daqui. Deus, eu digo, quando olho para a palavra de Deus, tu estás totalmente certo, teus pensamentos são mais altos do que meus pensamentos. Aqui em Isaías 55 é a descrição perfeita, os meus caminhos são tão mais baixos que os teus caminhos, quanto dista a estrela mais distante, a bilhões de anos-luz. Você diz o tempo todo, obrigado, Deus, por esse livro, obrigado porque todas as partes da minha vida só encontram direção nele. Esse é o lembrete constante da Bíblia, não esqueça a minha palavra. Mas não é por causa do pecado, esse era o lembrete de Deus para Adão, não esqueça da minha palavra. A sua mente perfeita de ser humano é só a mente de um ser humano. O seu coração perfeito de um ser humano é só um coração perfeito de ser humano. Sem a minha verdade, você vai para a escuridão. O teu coração não pode te dar a verdade, Adão, nem tua mente, nem teus sentimentos, ainda que você seja perfeito. Se assim você está abraçando a sua humanidade, só assim, se essa manhã você vai saber, eu estou abraçando a minha humanidade, vai, se é assim que a Bíblia é para você. Adão devia abraçar a sua humanidade no Éden, mas alguém disse para ele, você pode ser como Deus. Ele não pode, mas agora ele nem é mais humano como ele devia ser, ele é sub-humano. Quando você está celebrando constantemente esse belo presente da graça soberana de Deus que nos foi dado, você está sendo humano. O livro, uma das grandes descobertas da Reforma é exatamente isso. Lutero compreendeu esse fato poderoso. Ele diz assim: Deus preserva a experiência da salvação e da santidade de geração para geração por meio de um livro de revelação, não por meio do bispo de Roma, que diziam ter novas revelações, e não pelos êxtases de Thomas Muenzer, que era alguém lá na época de Lutero que se dizia protestante, mas que tinha revelação, novas revelações, sonhos, profecias, ou os profetas de Zuical, que também eram e diziam ter novas revelações. Lutero diz: a palavra de Deus chega a nós num livro, não em nossas mentes, não em nossas intuições, não em nossos sonhos, não em nossos êxtases. Essa descoberta é que liberou Lutero para a Reforma. Um dos maiores oponentes de Lutero na Igreja Romana é Silvestre Prieiras, e ele respondeu a Lutero assim por causa das 95 teses. Aquele que não aceita a doutrina da Igreja de Roma e o pontífice de Roma como regra de fé, do qual também as escrituras sagradas derivam sua força e autoridade, é um herege. Em outras palavras, a igreja pode ter uma nova revelação de Deus, e um homem pode receber nova revelação de Deus. Era isso que estava dizendo, o que grande parte dos protestantes dizem agora, então, junto com os católicos. A Bíblia não é a única revelação de Deus. E um puritano disse: o que é novo em Lutero é a noção da absoluta obediência às Escrituras contra qualquer autoridade, sejam elas papas, conselhos, seres humanos, especialistas. Aparece um especialista: eu sei algo sobre a alma. Ele está dizendo: não reconhecemos a autoridade dessa pessoa a respeito da alma, só reconhecemos Deus. Eu tenho uma ideia sobre o que é o casamento. Não, Deus já falou o que o casamento é. Não tem nada que esse cara possa trazer sobre o casamento. Eu vou ver o que Deus disse. Ou seja, a palavra salvadora, santificadora, autorizada de Deus vem a nós através de um livro, não através da mente de alguém, através das intuições de alguém ou das minhas próprias intuições. Em 1539, Lutero comenta o Salmo 119 e diz assim: neste salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conversar, escutar, ler dia a dia, dia e noite e constantemente, nada além do que a palavra de Deus,
pois Deus quer nos dar o seu Espírito somente pela palavra externa. Você vê porque ele bota externa? Fora de nós, o livro. Como Deus tinha que vir com uma palavra externa e falar com Adão, para que Adão conhecesse a mente de Deus. Essa frase é extremamente importante, a palavra externa, o livro. Então Lutero afirma que o Espírito Salvador, santificador, iluminador de Deus vem a nós diretamente pela palavra externa. Pela palavra externa quer dizer o quê? Algo objetivo, estável, que não vem dos nossos sentimentos, percepções, pesquisas. Vem da mente de Deus, está no livro. Não há, ele diz, hierarquia eclesiástica ou êxtase fanático que possa acrescentar algo à palavra de Deus. Ela é externa, tal como Deus é externo. Por que Adão precisava do pensamento de Deus? Porque o pensamento de Deus é externo. O que ele diz? Meu pensamento é mais alto que o seu pensamento. O meu caminho é mais alto. Você não tem como, o meu caminho não está dentro de você. Você não tem como saber ele. Eu tenho que te revelar, ele tem que vir de fora. Lutero disse, então, em 1545, um ano antes dele morrer: aquele que desejar ouvir Deus falar, que leia a Escritura Sagrada. Antes disso, numa exposição de Gênesis, Lutero diz: o próprio Espírito Santo, o Deus, o Criador de todas as coisas, é o autor deste livro, e agora só opera através dele. Como Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que deve ser a nossa vida, ele diz, é o pastor e seu estudo, o cristão e o seu estudo. Nunca o pastor e sua sessão espiritual, ou o pastor e sua intuição, ou o pastor e suas perspectivas religiosas múltiplas. Isso porque tudo que um pastor tem é a palavra de Deus. Tudo que nós temos é a palavra de Deus. Se alguém quiser me dar uma opinião sobre a alma que não vem da palavra de Deus, eu vou ficar com a da palavra de Deus. É o que Adão devia ter feito. Mesmo sendo um homem perfeito, ele não poderia compreender o que a alma é, a não ser que Deus o dissesse. Nem eu, nem você. Portanto, isso que fez a reforma ser a reforma, essa volta. Sabe, alguém podia dizer, e disse para Lutero, mas isso vai afastar você da palavra viva que é Cristo, se você ficar só com o livro. Lutero diz, acontece ao contrário. A Bíblia é sobre Cristo. Sempre que alguém vem com uma revelação que não é da Bíblia, não é sobre Cristo. Porque o Espírito Santo revelou tudo em Cristo. E agora, qualquer nova revelação não pode revelar Cristo. Imagine, João disse assim, Lutero diz, que Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros milagres, falou muitas outras coisas que, se eles fossem contar, não caberiam nos livros. Então nós sabemos que teve muitos milagres, muitas parábolas, muitas coisas que Jesus falou, contou e fez, que não estão na Bíblia. Mas imagine se amanhã alguém dissesse, puxa cara, ontem eu tive um sonho e Deus me revelou 5 parábolas que Jesus falou, mas que não está na Bíblia. Você ia dizer o quê? Desculpa, mas as parábolas da Bíblia são suficientes para mim. Essas parábolas aí eu não acredito não. Por quê? Por que você faz isso? Porque você não acredita. Você não acredita. Por quê? Porque se você quiser conhecer Cristo, você tem que ir para a Bíblia. Se você sai da Bíblia, não é Cristo. Cristo vira um nariz de cera. Cada um vai fazer o seu Cristo. Você só tem o Cristo verdadeiro pela Bíblia, Lutero diz. Se você quer ter a palavra encarnada, a palavra verdadeira, a palavra viva, você depende tão somente da palavra escrita, do livro. Porque na hora que você sai dela... Olha, eu tive uma revelação ontem que Jesus falou que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Mas ontem o Espírito Santo me revelou que Jesus tinha falado uma coisa quando estava com João e Pedro, no momento lá, que também pode haver outros caminhos. Você diria, ser heresia. Não, mas Jesus falou isso. Jesus não falou. O que Jesus falou está na Bíblia. Portanto, Lutero diz, se você vai para outra coisa que não é a Bíblia, não é Cristo verdadeiro que você está buscando. Portanto, não finja buscar a verdade ou espiritualizar quando você sai da palavra externa, porque assim que você sai dela, você perdeu a palavra, não é, encarnada, você não sabe nada. Então, Lutero disse, agradou a Deus revelar a palavra encarnada a Jesus Cristo para todas as gerações seguintes através de um livro. Os evangelhos e as cartas dos apóstolos. E Lutero colocou nesses termos, os próprios apóstolos consideraram ser
necessário traduzir o Novo Testamento ao grego e vinculá-lo àquela língua, sem dúvida para preservá-lo para nós, são e salvo, como uma área sagrada, pois previam tudo o que era vindouro e o que hoje tem acontecido com essas revelações. Sabiam que, se fosse contido somente na cabeça das pessoas, surgiria na igreja uma turbulenta e terrível desordem e confusão, e diversas interpretações e concepções e novas doutrinas, as quais poderiam ser evitadas e das quais o homem simples poderia ser protegido somente com o Novo Testamento, se ele fosse mantido, escrito e externo a nós. Agora eu quero ir para o final, porque há uma segunda coisa importante aqui em Isaías. Eu poderia ficar mais tempo nessa primeira parte. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, os meus caminhos maiores. Como não é o pecado que fez isso ser verdade, isso é abraçar a sua humanidade. Adão devia ter abraçado a sua humanidade e ter dito para Satanás, como Jesus disse: nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos só de pão, nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Mas a segunda parte está no versículo 10 e 11, Isaías diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Esse é outro aspecto da palavra de Deus. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Assim, quando cai a chuva, ele alimenta o solo e todos os nutrientes podem passar para as raízes e entrar na planta e ela crescer. Deus disse: assim é a minha palavra. A Bíblia bem que podia ter um rótulo assim que dissesse: existe um incrível poder dentro das páginas desse livro, porque não é só um livro. O Deus do livro diz: o que eu disse, eu farei acontecer. Esse livro então irá alterar a tua vida, porque se Deus te colocou em Cristo, porque por trás de todas as verdades da palavra de Deus está o próprio Deus. Ele não diz a sua promessa para ficar no céu torcendo. Por trás do que ele diz está Ele. Está Ele mesmo, está Deus. Sua palavra sempre fará, Ele diz, o que eu determinei que ela faça. Sempre vai produzir o que eu quero. Então, desde menino, ao ouvir essa palavra sendo lida em minha casa, eu não tinha ideia daquilo que eu estava sendo exposto. Eu sequer podia imaginar como essa palavra estava me mudando no processo de conhecê-la continuamente. E essa mudança foi ficando mais clara à medida que eu cresci, e eu nunca tive afastado dela por toda a minha vida. Isso foi o quê? Graça, 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 graça. Havia algo em mim, não importava se eu era adolescente, jovem, que eu sabia ser mais forte que a tentação. Havia algo em mim, por causa dessa palavra, influindo dessa palavra, que era mais forte do que a opinião das pessoas, do que a opinião das pessoas na escola, do que a opinião dos professores, da opinião das centenas de livros de filosofia que eu li, das dezenas e dezenas de livros de psicologia que eu li. Havia algo nessa palavra que era mais forte que a opinião de qualquer ser humano para mim. Havia algo mais forte que os prazeres de todas as fases da vida, que podem corromper o coração. Deus providenciou que eu fosse exposto a essa palavra, e eu fico abismado quando alguém que se diz cristão diz precisar de algo mais do que a palavra para viver. É por isso que Pedro diz: Ele nos deu tudo que é necessário para a vida e piedade na sua palavra. Eu fico abismado quando um cristão diz que precisa de mais do que isso para enfrentar uma tentação, mais do que isso para enfrentar a tristeza, mais do que isso para enfrentar a morte, mais do que isso para enfrentar a dor, mais do que isso para enfrentar o mundo, mais do que isso para enfrentar a influência dos amigos na escola, mais do que isso para enfrentar a filosofia que vem dos filósofos de todas as épocas, dos pensadores, como se houvesse alguma insuficiência na perfeita palavra de Deus. Ou eu precisasse do humanismo secular para conhecer o ser humano, a sociedade, da antropologia para conhecer o homem, da sociologia para conhecer a sociedade, ou da psicologia para conhecer a alma. Agora, tudo isso levanta uma pergunta: se realmente a palavra de Deus cumpre o seu propósito, qual é o propósito dela?
Porque como é que eu vou saber se ela cumpre tudo o seu propósito se eu não souber qual é o propósito? E aí que vem o versículo 12 e 13 desse texto maravilhoso que diz: porque com alegria vocês vão sair, vocês que estão sob a minha palavra, vocês que estão sobre a minha graça, com alegria saireis e em paz vocês serão guiados pela verdade. Os montes e os alteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Ou seja, o propósito final da palavra de Deus é a adoração, é a contemplação da sua glória, é a paz que flui dela, Deus diz, é a alegria que flui dela, é o deleite nele, a razão pela qual nós fomos criados. O zelo final da palavra de Deus é a própria glória de Deus. Eu nunca poderia saber nada disso, nem experimentar nada disso, a não ser pela palavra. Que nós, como filhos de Deus em Cristo, por causa da chuva constante, ele diz, da mesma maneira que a chuva cai na terra e faz brotar, então, assim a minha palavra cai e faz brotar o que eu quero. Agora, isso é estranho, não é? Porque ele está dizendo, as pessoas que, para quem eu ordenei, para quem a minha palavra cai como uma chuva, elas vão se deleitar na minha glória e na minha glória somente. E vão viver para a minha glória, celebrar a minha glória, se alegrar na minha glória, ter paz na minha glória. E vão ter uma esperança da glória de Deus, e não somente nisso, vão se gloriar nas tribulações. Esse é o fim, isso é abraçar a minha humanidade, a razão pela qual eu fui criado. Você vê esse fim maravilhoso da palavra de Isaías? Toda a criação se levantará e aplaudirá a glória terrível e maravilhosa de Deus. E aí diz assim uma coisa estranha, as árvores batendo palmas e as montanhas cantando, toda a criação finalmente fazendo o que foi destinada a fazer, adorando para sempre. Por quê? Porque a minha alegria estará em vós, a vossa alegria será completa. Agora, qual é o caminho? Como isso pode ser possível? Aqui está o mistério final para nós encerrarmos. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isaías 55, 13. Esse é um versículo incrível. Você pode perder, essa metáfora é estranha, mas você só perde ela se você perder a metáfora anterior de Isaías, de Deus, que é a metáfora da chuva. Porque ainda você tem que estar com a metáfora da chuva, como a chuva cai e faz brotar todas as coisas, assim a minha palavra vai ser. E é por isso que ele está usando essa metáfora mais estranha ainda. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça vai crescer a murta. Pense sobre isso, quando a chuva cai sobre um arbusto, sobre um espinheiro, a chuva sobre um espinheiro, o que acontece com o espinheiro? Ele cresce o quê? Um espinheiro, mais espinho, porque a chuva não muda a natureza daquilo que ela nutre. Se o troço é um veneno, quanto mais chuva, mais adubado, melhor a terra, mais veneno ele produz. Então você só vai ter o quê? Um arbusto maior, um arbusto mais espinhento, você terá uma sarça maior. Você com certeza jamais viu a chuva cair em algum arbusto, espinheiro, e ele virá o quê? Uma faia, um carvalho. Por isso que você quer um carvalho ontem, caiu uma chuva tão forte ontem, tantos nutrientes entraram na raiz do espinheiro que ele virou um carvalho. Não. Essa é uma metáfora de transformação orgânica, fundamental. Ele diz, não, a minha palavra é diferente. Se você não tem a minha palavra realmente colocada em seu coração, tudo que os sermões vão produzir mais espinho. Você não tem alegria? Então, vai crescer mais. Você vai encontrar razões, porque você não abraçou a sua humanidade, a minha palavra como algo final. Você acredita em outras coisas. Mas a minha palavra vai ser inútil. Eu diria, seria terrível se você se tornar maior do que o que você é. Se você se tornar um maior você vai se tornar mais terrível. Quanto mais um ser humano se torna mais mais parecido com o demônio ele é. Qual é o modelo então da diferença do que a palavra faz? Não, nós em nosso curso natural, normal, somos pessoas que abandonam a glória de Deus. A palavra de Deus, ela não é como a chuva que cai num arbusto, num espinheiro. Ela tem o poder de
nos transformar em algo que nós não éramos. Nós somos um espinheiro, nós somos um espinheiro, mas a chuva da palavra de Deus, ela transforma, como ele diz, o espinheiro numa faia. Ela muda a árvore, ela faz algo incrível. As glórias temporárias da criação, as glórias temporárias da autossoberania somem de nós. Começamos, quando você não tem essa transformação, você vai ser cada vez mais você mesmo. Nós começamos a tentar fazer as nossas regras, começamos a substituir Deus pela criação, ou seja, o oposto de abraçarmos a nossa humanidade e todas as coisas como criação e só Deus como Criador. Então, em vez da glória de Deus, tudo que nos cativa e consome é termos a glória da aceitação humana, a glória do poder, a glória do prazer, a glória da beleza, a glória do conforto, e se isso não vier, nós somos miseráveis. Assim, somos apenas espinheiros que podem vir à igreja e quando a chuva cai, nós nos tornamos espinheiros maiores, cheios de espinhos brotando, não importa quanta chuva, só piora, ou o milagre acontece, e o espinheiro vira faia, ou cada vez mais, a água que cair sobre o espinheiro, transformar ele no espinheiro maior, vai crescer o que em nós? Os espinhos do orgulho, os espinhos da nossa cobiça, que já estava lá, o espinho da nossa raiva, o espinho do nosso egoísmo, o espinho da nossa impureza sexual, o espinho de nós acharmos que um ser humano pode entender a alma mais do que Deus, que é o nosso orgulho, esses espinhos, todos eles resultados de estarmos somente onde Deus foi destinado a estar. Quando alguma coisa foi colocada no lugar de Deus e nós não abraçamos nossa humanidade, então os espinhos naturais nossos crescem para sempre, até o inferno. Então Deus diz, eu vou dar a minha palavra, e o que essa palavra vai fazer pelo meu poder infinito é que ela vai fazer o que eu quero pela minha graça, e o espinheiro vai se tornar uma faia, e então vocês vão ser, isso vai descrever vocês, porque com alegria saireis, e em paz vocês serão guiados por mim. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará a sua glória. Pai, nos faça abraçar nossa humanidade, e então abraçarmos e vermos quão grande, maravilhosa é a Tua Palavra. Nós não amamos um livro ao amarmos a Tua Palavra, nós amamos a Tua mente. Abraçamos nossa humanidade e temos paz em Ti e em tudo que Tu és para nós em Cristo. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.